E aí, galerinha, começando mais uma aula de geografia. Estou aqui com o professor Jorge. E aí, galera? E hoje a gente vai continuar trabalhando sobre urbanização, mas agora, professor Jorge, a nível Brasil, certo? A nível Brasil, exatamente. A gente procura entender e contextualizar de uma forma geral, né? E agora vamos entrar no nosso país, uma coisa mais específica, né? Com certeza. Ou seja, também é interessante que o aluno, né, ele entenda todo esse processo, como aconteceu no Brasil, como é que funciona a questão das cidades aqui, é isso? E tamo junto. Vamos lá na tela, por favor, meu diretor. Na tela, aula 22.1 sobre a urbanização do Brasil. Rogério, a gente sabe que o Brasil, ele, como você falou, ele demorou muito a sua urbanização acontecer, né? Então, realmente, quando ocorreu isso, também ocorreu os problemas. Exato. Assim como aconteceu lá em Londres, na Inglaterra, né? Muito bem. Beleza, vamos lá, olha só. Mas os primeiros centros urbanos surgiram lá no século XV, XVI, né? Ao longo do litoral, em razão da produção do açúcar, principalmente ali na região Nordeste. Então, nesse processo aí, a gente vai entender como o Brasil sendo colônia de Portugal. Exato. É isso? Muito bem. Aí depois teve no século XVII e XVIII a descoberta do ouro, não é isso? E aí vai começar a aparecer alguns núcleos urbanos, algumas vilas, não é isso? E já no século XIX, a produção do café foi importante no processo de urbanização. Opa! Então, esse café, só relembrando para o aluno que vê isso com mais propriedade em história, né, Rogério? Mas a produção do café foi muito importante para a economia do Brasil no século XIX, não é isso? Exato, ali na região sudeste, né? Grande produção de café e foi responsável pela questão da ocupação dessas áreas aí, né, professor Jorge? Também, né? Ele foi tão importante que quando, em 1929, teve a crise, né? Aí o Brasil, ele tinha esse café era muito forte, a economia brasileira é baseada muito no café. Então aí o que acontece? O Brasil quebra, né, com a Bolsa de Valores, e aí, rapaz, aquele monte de café, o pessoal não sabia o que fazer. E aí o Brasil percebeu que vivia de mãos atadas, né? A gente não poderia viver só da agricultura, só da atividade primária, né? Exatamente. E foi tão importante que o café para o Brasil, a gente fala para a ocupação, e até mesmo para a industrialização do Brasil, porque foi o capital adquirido, acumulado com a produção do café que promoveu o processo industrial do Brasil. Perfeito. Após a crise. Em 1872, a população urbana era só 6% do total de habitantes do Brasil. Olha só, Rogério. Então quer dizer que praticamente a gente só tinha vilas, né? Exatamente. Não poderia ser considerado grandes centros urbanos. 94% na área rural, né? Já no século XX, a indústria foi um instrumento de povoamento a partir da década de 30. O país começou a industrializar-se, como o trabalho no campo era duro e a mecanização já provocava perda de postos de trabalho. Grande parte dos trabalhadores rurais foram atraídos para as cidades com o intuito de trabalhar no mercado industrial que crescia. Mas a gente sabe que isso só se tornou mais intenso lá na década de 60, né? Bem, aí, obviamente, se tem a urbanização gera êxodo rural. O êxodo rural vai se elevar de forma significativa, porque as pessoas vão em direção aos grandes centros urbanos. Atualmente, 84% da população brasileira vive nas cidades. Apesar disso, o Brasil é um país... Olha só, afirmação interessante. O Brasil é um país urbano, industrial e também agrícola. Exatamente. Não é isso? Isso é bem interessante porque se a gente for analisar a nossa balança comercial, a gente tem um grande volume de exportação de commodities, ainda pleno século XXI. Isso. Né? E tipo assim, commodities não traz tanta rentabilidade para o Brasil. Mas assim, o país é urbano,
mas a gente não tem grandes centros industriais se comparado com as nações desenvolvidas, né, professor Jorge? Perfeito. Apesar de ser um país emergente. Só lembrando, né, que commodities são aqueles produtos lá do setor primário. Muito Os bem. grãos, não é isso? São os produtos in natura, laranja, café. Então, a produção agrícola, Muito no bem. geral, né? Produções do setor primário também, Do setor né? primário. A questão mineral, né? Mineral também, exatamente. Para se ter uma ideia, no censo de IBGE de 2010, o país possuía uma população aproximadamente de 191 milhões de habitantes. Destes, cerca de 161 milhões viviam nas zonas urbanas, enquanto que apenas 29 milhões viviam na zona rural. Isso com a informação do censo anterior, né? Isso, 2010. galera, isso. É exatamente, ó, 2010. Professor, mas isso aí está muito desatualizado. Mas é isso mesmo. Exatamente. Porque agora que está sendo terminado o IBGE de 2022. Que era para ter sido feito em 2020, né? Por conta da pandemia não foi possível, né? Isso. Então, o censo ele é feito no Brasil a cada 10 anos, a cada 10 anos, isso. Beleza, então a intensificação do processo de urbanização no Brasil foi motivada a partir lá de 1920, principalmente pela implantação das indústrias, que vai ocasionar o êxodo rural. Exatamente. Só reforçando aí, né, a questão aí dos motivos que contribuíram para o processo de urbanização do nosso Brasil. Beleza, então indústria gerou êxodo rural. Mecanização agrícola expulsou o homem do campo. Muito bem. É isso? Substituiu a mão de obra do assalariado lá na área rural. Houve o quê? Concentração de terra. Concentração de terra também expulsa os agricultores. Não é isso? Exatamente. Aí sobre essa parte de concentração, vale a pena lembrar o seguinte, professor Jorge, que a concentração de terra no campo aconteceu, já é um problema do Brasil desde o processo da divisão de terras com as capitanias hereditárias, né? Aí depois foi entrando outros modelos de distribuição. Então, na formação do nosso país, a gente tem essa distribuição de terras desigual. E aí a gente acaba enfrentando o problema ainda mais com a questão da mecanização do campo. Porque a mecanização chegou no campo e nem todo o pequeno trabalhador rural, o agricultor rural, não tinha condição de comprar máquina para melhorar, desenvolver as suas terras. Então, aquelas terras acabaram sendo vendidas por preço de banana para o grande agricultor, o latifundiário. E aí foi mais um problema que acabou motivando essa saída do trabalhador rural em direção à cidade após a industrialização do Brasil, com a mecanização do campo. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, meu diretor, vamos lá no quadro novamente. E aí a gente tem ainda até hoje grandes problemas aí de desigualdade no Brasil em relação às suas terras. Então, a migração dos pequenos proprietários de terras para as cidades, eles foram lá em busca de trabalho nas indústrias, trabalho assalariado. O crescimento vegetativo da população brasileira cresceu muito nesse período. Então, aí a figura mostra, né? Geralmente, essas pessoas que migraram de pequenas propriedades de terra, pessoas muito simples, pouco dinheiro no bolso ou quase nada. Essa imagem também evidencia que tem pouco estudo. É isso? Muito bem. Então, é essa realidade que aconteceu e ainda acontece, né, Rogério? Muito bem, isso mesmo. E aí a gente fala aí que o crescimento da população brasileira cresceu muito nesse período, né? E aí a gente pode associar essa questão, né, do crescimento da população, no caso dentro da cidade, não necessariamente só a questão do crescimento vegetativo, né? Esse crescimento da total de concentração de pessoas dentro da cidade. Temos aí a taxa de urbanização brasileira, no gráfico aí de barras com a população urbana em azul e a população rural, e um levantamento aí desde 1940 até 2010. Então, 1940, a gente tem aí 69% da população do Brasil ainda no campo, né, professor Jorge? Isso. E 31% na população urbana. Então, era bem baixa, ou seja, as pessoas, maior parte, moravam no campo. Com o processo industrial que se iniciou aqui
se intensificou a partir de 1950 no Brasil, na formação das grandes metrópoles brasileiras. A gente consegue perceber já esse aumento a cada década em relação à concentração da população urbana. Então, em 1950, a população do Brasil ainda não era uma população urbana, mas aumentou de 31 para 36. Já em 1960, eu tenho agora 45%, 70, 56%, 1980, 66%, 91, 74%, e hoje, né, como a gente viu há pouco, é aproximadamente 85% a taxa de urbanização do Brasil. E vocês veem que a população rural, olha quanto era em 1940 e olha hoje, se reduz a 16%. Exatamente. Pelos fatores que falamos anteriormente, né? Mecanização do campo, concentração de terra. Muito bem. É isso? E se de repente perguntasse para eles, em qual década que o Brasil passou a ser um país urbano? Vamos imaginar aí, lá de 1967 para 1970, a nossa população já era a maior parte urbana. Isso, então foi na década de 60 para 70. Exatamente. No final da década de 60, praticamente aí, né, professor Jorge? Vamos lá, êxodo rural. Bem, o êxodo rural, todos os alunos já sabem, mas vamos aqui relembrar, Rogério. O êxodo rural é o deslocamento de trabalhadores rurais que vão para os centros urbanos. Exatamente. E esses trabalhadores, Rogério, geralmente têm um sonho de melhorar de vida e até de enriquecer. No entanto, quase sempre essas perspectivas eram e são frustradas. Exatamente. Pela dura realidade. Muito bem. Então, olha só, vou mostrar aqui para eles, aqui, Rogério, voltar, como uma pessoa dessa vem cheia de sonho, né, para ganhar dinheiro, cidade, grande centro urbano, tem muito emprego, às vezes a pessoa até fala para ela mesmo isso. Só que ela não olha e não se percebe que ela não tem qualificação suficiente, porque o trabalho mais braçal, o trabalho que requer pouco estudo, também é pouco remunerado. Exatamente. É isso? E às vezes tem até vontade, mas pela baixa qualificação não consegue um trabalho com uma alta renda. E às vezes precisava o quê? Passar o dia todo trabalhando com um serviço pesado, né? Vamos colocar doméstico ou um bico, né? Um trabalho autônomo. E essa pessoa com esse dinheiro não tinha condição de investir numa faculdade, no estudo, era só praticamente para sobreviver. Então, por isso que o texto está falando que acaba sendo frustrado todos esses sonhos. Tem um filme, Rogério, do Wagner Moura, que eu não lembro o nome do filme. Ele vem com a família de bicicleta e sai do Nordeste, do interior do Nordeste para São Paulo, para São Paulo. Ele fala no filme. Eu vou com a minha família para lá, eu só vou aceitar um emprego se for mais de R$1.000. R$1.000. Ele queria ganhar mais de R$1.000, andando de bicicleta, muita dificuldade no filme todo. Eu não lembro qual é o nome do filme agora, mas se eu não me engano é Sonhando nas Nuvens. Se eu não me engano, esse é o nome do filme. Um filme muito interessante que retrata a realidade desse trabalhador rural que se desloca em direção a um grande centro urbano em busca de melhor qualidade de vida e se depara com a dura realidade dos grandes centros urbanos. R$1.000, vai pensar em R$1.000 num grande centro, não é nada, né? Mas é porque o filme é antigo. Não, né? eu sei, mas assim, até, vamos colocar assim, se ele pensava R$1.000, porque a realidade dele era lá do Nordeste, era uma. Mas mesmo sendo antigo, R$1.000 dentro de uma cidade grande, não é muita coisa, né? Não é muita coisa, não. Exatamente. Mesmo por não ser um filme atual, já era não é muita coisa, porque olha só o custo de aluguel, o custo de alimentação, né? Isso, exatamente. Não é nada. Então, nas áreas urbanas, o êxodo rural ocasiona muitos problemas de ordem estrutural. Olha só, nas áreas urbanas, o êxodo rural ocasiona, quer dizer o seguinte, quer dizer que as pessoas que saem, que causam o êxodo rural, que vêm para a cidade, ele provoca muitos problemas de ordem estrutural e social. Muito bem. Aumento de desemprego, porque essas pessoas já vão chegar desempregadas. Aumento de subemprego. Professor, subemprego, o senhor acabou de dizer que já está desempregado, professor. O que é o subemprego?
Subemprego é um emprego que não é oficial, não é formal, não tem carteira assinada. É a pessoa que coloca uma banquinha que vende salgado na rua, que vende ovo de codorna, sei lá, vende tomate, cebola, vende alguma coisa, é o subemprego. Ou aquela pessoa que já tem uma banca, mas contrata ali para ajudar a vender. Exatamente. Também. Trabalho informal, né? Informal. O autônomo da atualidade, né, professor Jorge? Como consequência também desse êxodo rural, dessas pessoas que chegam na cidade, elas não têm dinheiro, Rogério. Então, ela não vai pagar aluguel caro nos grandes centros urbanos. Para onde ela vai? Para as áreas de favelas. Exatamente. As mais periféricas, né, professor Jorge? Marginalização. E agora, dentro aí do estudo de urbanização, a gente tem 8 conceitos para poder falar com vocês, que é a questão das regiões metropolitanas. Esse conceito é importante porque já vi questões de vestibulares em nem cobrar. Então, a definição de regiões metropolitanas: conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente a uma cidade central ou principal e com serviços públicos de infraestrutura comuns. O custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas nas regiões metropolitanas. Ou então, quando a gente vê, por exemplo, a ABCD Paulista, é uma região metropolitana de São Paulo. Quando a gente tem região metropolitana em Salvador, tem em Fortaleza. Então, essa união de cidade, onde vão começar a ofertar serviços públicos, infraestrutura comum, é o que a gente vai chamar de regiões metropolitanas. A união dessas cidades que acabam tendo essas mesmas características comuns. Vamos lá? E aqui na segunda parte fala o seguinte, ó: o custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas nas regiões metropolitanas. Ou seja, professor Jorge, vamos aqui rapidamente. Quando a gente fala de crescimento populacional, crescimento das cidades, infraestrutura, em 1970, 1980, uma grande concentração de pessoas migravam para São Paulo, porque na Grande São Paulo, no seu pleno processo de industrialização, lá no Nordeste não tinha trabalho, não tinha indústria suficiente para atender aquela população. Então a gente tinha a migração em direção ao grande centro. Hoje em dia a gente está tendo aí o quê? Uma migração, principalmente a partir da década de 90, como aconteceu de nordestinos retornarem para o seu local, que é chamada migração de retorno. E aí a cidade como São Paulo já não cresce da mesma maneira se comparada aí com a década de 70 e 80, porque hoje as pessoas estão buscando essas cidades médias e pequenas que já ofertam também essa questão de serviços, até mesmo a questão da segurança para a sua moradia. Por isso que no texto está falando que as cidades hoje de médias e pequenas vêm crescendo se comparada com os grandes centros. E aí a gente tem as formações das regiões metropolitanas. Beleza? Vamos lá. De acordo com o IBGE, as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas são recortes, definição do IBGE, instituído por Lei Complementar Estadual, de acordo com a determinação da Constituição Federal, galera, de 88, visando integrar a organização, o planejamento, a execução de funções públicas de interesse comum. É competência dos estados a definição de uma região metropolitana e aglomerações urbanas, segundo o artigo 25, parágrafo 3 da Constituição Federal. Então, a região metropolitana, quem vai implantar, quem vai determinar se é ou não, é o Estado, né, professor Jorge? Isso, e obviamente que para se definir isso, tem que se fazer um estudo, né? Tem que ter levantamento, estrutura, né? Tem que ter infraestrutura Exatamente. física desse espaço geográfico para ser reconhecido como região metropolitana. Com essas características comuns, como está falando no texto, né? Então, isso está lá na Constituição Federal do Brasil. Muito bem. Isso daí pode cair numa prova específica de vestibular sobre as implantações das regiões metropolitanas no Brasil. Aí pode perguntar lá, é instituída por lei? Exato. Se o governador quiser, se o presidente... Não, é por lei. Por lei. Lei complementar e estadual.
Não é federal nem municipal. Muito bem, vamos lá. O Brasil ele possui 74 regiões metropolitanas, cerca de 45% da população brasileira vive nessas áreas de regiões metropolitanas. Quando a gente fala da maior área de região metropolitana no Brasil, nós temos aí a Grande São Paulo, com 21,9 milhões de habitantes. Olha que interessante, o estado com o maior número de RM, que são as regiões metropolitanas, é Paraíba, que tem 12 regiões metropolitanas. Depois tem Santa Catarina com 11, Alagoas com 9 e o Paraná com 8. Beleza, professor? Alguma observação? Interessante, beleza, tranquilo. Vamos lá. Olha, as regiões metropolitanas RMs do Brasil. Então, a gente tem aí nessa representação, de acordo com a legenda, ó, região metropolitana, esse laranja, né? O mais escuro é o vermelho, vai ser o colar metropolitano, entorno metropolitano. Essa cor tipo marrom, né? Ó, que a gente tem região integrada de desenvolvimento e esse verde, aglomeração urbana, segundo a legenda. Então, a gente consegue observar essa informação dentro desse mapa, né, professor Jorge? E a gente vai conseguir analisar por estrado aquelas informações a mais sobre regiões metropolitanas no nosso próximo gráfico. Antes de eu passar, alguma observação, professor Jorge? É só lembrar que tu falou verde, né? Mas, por exemplo, tem televisão que vai aparecer amarelo. É, né? Verde e amarelo, muito bem, é muito clarinho. É verdade. A configuração da TV, configuração da TV, justamente. Tranquilo, mas a gente vai verificar aqui que trago também a tabela para compreender, ó. População das 10 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Então, a maior, o aluno tem que lembrar que é a Grande São Paulo, lembra, professor Jorge? E aí, na segunda posição, a gente tem Rio de Janeiro, depois temos Belo Horizonte, Distrito Federal e seu entorno, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Curitiba e Campinas. A gente está falando das maiores regiões metropolitanas. A gente não está falando de quantidade, né? Lá naquele primeiro texto, vou até voltar aqui, está falando sobre o estado com maior número. De repente, aí pode falar bem assim, mas São Paulo é muito maior que a Paraíba, né? E tem mais regiões metropolitanas. É porque ela foi estabelecida, essas áreas em comuns, como a gente já trabalhou o conceito. Mas agora a gente está falando das maiores áreas em regiões metropolitanas. São essas que eu estou apresentando para vocês nessa tabela. Por ordem, né? Por ordem, né? De tamanho. Então, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, até a 10ª posição. Aquela informação que a gente observou é sobre a questão da quantidade, né, professor Jorge? É isso mesmo. Diferente da extensão que esta tabela está sendo apresentada aqui para vocês. E aí temos aqui, professor Jorge, o nosso Porto Velho, com a região metropolitana de Porto Velho, que compreende essas duas áreas, Porto Velho e Candeias do Jamari. Até porque quando a gente, por exemplo, sai de Porto Velho, pega a BR-364, ou até o aluno, quando vem para Porto Velho, os pais, né? Quem já viu os professores, quando chega ali em Candeias, ele praticamente toda hora está vendo casas, está vendo carros, está vendo cidades, porque é uma região ali que já tá pouco separado ali de Porto Velho. Já tem indústrias ali ao redor da BR, é isso? E aí a pessoa fica pensando, já cheguei em Porto Velho? Mas não, é porque é um fluxo muito intenso ali já de questão econômica, de pessoas, transportes, não é isso? Essa integração entre dois espaços, né? Por exemplo, né? Se você sai, de repente você nem lembra que você está em outro local. Pensa que é, de repente, em Porto Velho, né? Isso. Por conta dessa características semelhantes, estruturas, isso, né? Claro que a gente está falando de um local que não fica bem claro, assim, como, por exemplo, sair de Ariquemes e para Jaru. A gente vê bem claro a zona rural. Exatamente. Não é isso? Aqui não, aqui já tem esses espaços rurais, mas aí já tem algumas indústrias ali, né? na BR, ao longo da BR, casas, então eles são mais próximos, digamos assim. Exatamente, né? Não tem aquele vazio demográfico. Aquele vazio muito grande. Exatamente. Beleza? Vamos lá. Metrópoles nacionais. Apresentam uma complexa e avançada organização econômica,
uma grande quantidade de habitantes e uma posição atrativa no recebimento de investimentos, sobretudo estrangeiros. No entanto, o seu nível econômico não lhe permite criar em torno de si uma influência além de seus países ou regiões territoriais próximas. Vamos lá. Vamos entender mais sobre metrópoles nacionais. Então, metrópoles nacionais é a nível nacional, né? Que tem a sua influência. Por exemplo, né? A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, que é metrópole nacional. Agora a gente tem, por exemplo, Manaus, que é uma metrópole regional. Então, ela apresenta o quê? Na sua estrutura econômica, um grande desenvolvimento, a grande quantidade de habitantes, uma posição atrativa no recebimento de investimentos. Vamos encontrar dentro das metrópoles nacionais grandes marcas internacionais, as transnacionais. Então, toda essa característica, a gente vai lembrar dessa estrutura dentro da hierarquia urbana das metrópoles nacionais, que acabam sendo diferentes das metrópoles regionais. Beleza? Não confundir, né, Rogério? Por exemplo, Manaus né, uma metrópole. Uma metrópole. No entanto, ela tem ali a Zona Franca, é uma situação à parte. Exatamente. Gerou desenvolvimento e tal, Com mas certeza. ela é uma Zona Franca. Muito bem. É área de investimento e tudo, mas é diferente. Ela tem, para estar aquelas empresas ali, ela tem alguma coisa que atrai. E geralmente são esses subsídios que o governo deu para elas estarem ali. Incentivos fiscais. Incentivos fiscais, entendeu? Na metrópole nacional, não. Essas empresas estrangeiras, elas vêm porque veem realmente oportunidades. Veem aquela cidade como uma grande infraestrutura, veem aquela cidade como sendo uma metrópole nacional, regional e de grande importância para aquele país. Bem, exatamente. E geralmente está ligado também, no caso de Rio-São Paulo, por exemplo, a ser também cidades globais, né? Exatamente. Aí tem aí a grande concentração populacional que acaba também sendo, na visão econômica, muito interessante para as grandes marcas, né? Porque é o mercado consumidor que move, né, a economia dessas grandes empresas. Né? E incluindo nesse requisito aí também o poder aquisitivo das pessoas, né, Rogério? Exatamente. Beleza? Então nós temos as metrópoles nacionais. Vamos lá, mais informações sobre as metrópoles. Aí, São Paulo, Rio de Janeiro, como o senhor Jorge falou há pouco, Brasília, né, o nosso centro político administrativo, né? A gente tem Brasília aí também com um grande poder de renda per capita, né? Maior renda per capita do Brasil, Brasília, né? O que é a renda per capita? É a média de renda, né, daquele grupo populacional. As metrópoles regionais. O que são as metrópoles? Cidades cuja importância e domínio alcança apenas nível regional, estando direta ou indiretamente subordinada às metrópoles nacionais, que são bem mais estruturadas, né, professor Jorge? E as cidades globais, que é o topo dentro de uma hierarquia urbana. Mesmo assim, são centros estratégicos, pois representam o elo de regiões ou pontos afastados em relação aos grandes polos da economia mundial. Então, apesar de ser regional, elas exercem influência, não exercem? Exatamente. Porque, galera, tem que lembrar o seguinte, que às vezes a metrópole nacional está distante. Então, quando a pessoa pensa em um serviço, numa estrutura, ela não vai procurar, por exemplo, alguém que mora na região norte, apesar que existe todo esse processo de compra, ligação direta com a metrópole nacional, mas comumente a galera vai procurar aquela metrópole dentro da sua região, porque é a que apresenta o maior desenvolvimento e certamente ela vai ter maior facilidade para encontrar um determinado produto ou serviço. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Mais informações de metrópoles regionais. Exemplo. Belém, aqui na região norte, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre lá no sul, né? Fortaleza Nordeste, Goiânia Centro-Oeste, Belém aqui na Amazônia e também Manaus. Exatamente. Vamos lá, mais informações aí, professor Jorge? Então tá aí arranjos populacionais, né, Rogério? Que a gente está vendo aqui, né, um mapa, né, agora, que vem uma subdivisão mais recente, né, professor Jorge? Onde apresenta a grande metrópole nacional, de acordo com as cores que você está observando aqui em cima, que são a legenda, né?
temos aí a metrópole, capital regional, e a gente consegue verificar AP, ó. E a gente está explicando o que são essas áreas de AP, né, professor Jorge, do lado. Isso aí. Então, aí, de acordo com o mapa, professor Jorge, nossa grande metrópole nacional, a gente observa onde? É a nossa grande capital, que é a nossa também cidade global do Brasil, São Paulo. Beleza? Aí temos aqui a metrópole aqui da região norte, né? Vou colocar Manaus e Belém, que é aquilo que a gente falou há pouco, que são regionais. E Porto Velho? Porto Velho é uma capital regional, ela é um centro, né, de muita importância, mas ela não chega a ser uma metrópole nacional, nem metrópole, não é isso? Regional. No entanto, ela é uma área de influência grande. Muito bem. Ela é uma área de influência grande, nós estamos aqui em zona de fronteira. Muito aqui bem. já vieram embaixadores de outros países para negociar com o governador, por sermos uma área estratégica. Ainda estamos no campo das ideias e das hipóteses, a interligação com o Pacífico, né, Rogério? Isso o Oceano mesmo. Pacífico. Então, nós estamos estrategicamente junto com o Acre nessa área. Exatamente. Beleza? No entanto, Porto Velho, por ser maior, Rondônia, por ser maior do que Acre, nós somos aqui a referência desse centro regional aqui. Exatamente. E Porto Velho, né, seria a nossa capital regional, né? É isso aí. Muito bem. Então, os arranjos populacionais são, professor Jorge? Agrupamentos de 2 ou mais municípios com forte integração populacional, devido aos movimentos pendulares para o trabalho ou estudo, ou contingente entre manchas urbanas. Contiguidade. Rogério, só lembrando aqui os movimentos pendulares, que o aluno tem que relembrar, é aquela migração que ela acontece todo dia. Exatamente. As pessoas vão e voltam como um pêndulo daqueles relógios antigos, que era o chamado, como é que era? Tic-tac lá. Né? Exatamente. Então, é aquele pêndulo daqueles relógios antigos que fica na parede. Então, são movimentos que as pessoas saem para o trabalho, voltam. Vão para o estudo, na outra cidade, voltam. Então, esses são chamados movimentos pendulares. Exatamente. E a gente percebe porque Porto Velho está com a observação de AP de Porto Velho, que aí esse movimento pendular acontece aqui entre Porto Velho e Candeias. Exatamente. Do Jamari. As pessoas saem de Candeias e vêm trabalhar aqui em Porto Velho. Saem de Candeias e vêm estudar. Muito bem, professor Jorge. Volta de noite. Então, informações ainda sobre a urbanização brasileira. A região sudeste, apesar de ser formada por apenas 4 estados e ocupar somente 10% de nosso território, aglomeram cerca de 40% da população nacional, ou seja, do Brasil, né? E esse estado aqui, né, professor Jorge? Só vamos até depois alterar, é com ezinho minúsculo nesse caso, né? Porque a gente está falando das unidades federativas do Brasil, não da União. Então a gente tem aí 10% do território, a região sudeste, mas é o menor território, mas em compensação ocupa a maior parte da população do Brasil, né? Isso. Então a gente tem aí tipo assim, algo que não é equilibrado, né? Uma grande concentração populacional nessa área. Até porque também lá está a maior parte do parque industrial brasileiro, né? Exatamente. Principalmente Rio, São Paulo. Vamos lá. O Centro-Oeste, professor Jorge, característica. É a segunda região de maior população urbana no país. 89% aproximadamente dessas pessoas vivem nas cidades. Bem alta a taxa de urbanização lá bem interessante, do Centro-Oeste, 89%. A região sul, apesar de contar com o terceiro maior contingente populacional, cerca de 27 milhões de habitantes, e uma economia vigorosa, também baseada na agropecuária, apresenta um índice mais baixo de urbanização. Ou seja, lá na região sul as pessoas também estão na zona rural. Muito bem. Não é isso? Tem as viniculturas lá, né? Soja, gado. Então a agricultura, o setor da zona rural lá é muito forte. Exatamente. E a região norte tem o menor número de municípios do país e cerca de 15 milhões de habitantes. No entanto, é a região com um dos menores percentuais da população urbana, e só 73%, conforme o censo do IBGE de 2010.
Beleza? E agora, para finalizar, a gente tem aqui um mapa, né? Uma estrutura de um infográfico, informando aí para vocês o percentual da urbanização do Brasil, que é 85%, e a gente tem aí as regiões mais urbanizadas e a região de menor taxa de urbanização. Então, Tá, Rogério, então vamos fazer o seguinte, vou apagar aqui, ó. Paga aí. Olha só, para o aluno entender. Esse primeiro aqui, ó, não tem a ver com os outros aqui para baixo, não. É a nível Brasil. Ele está dizendo, ele não está comparando com os outros, tá? Ele é a parte, não é isso, Exatamente. Rogério? Ele está nos dando a informação de que a porcentagem da população que vive na área urbana no Brasil é 85%. Muito bem. E 15% está na zona rural. Exatamente. Aí desses, agora a gente vai falar vamos falar da zona urbana. No Sudeste, 93% estão nas cidades. Exatamente. Centro-Oeste, 88,8%. Sul, 84,9%. Norte, 73,5%. E perdendo por meio ponto, ficando na última colocação, o Nordeste. Nordeste. Então, essa primeira informação que o professor Jorge circulou aí é a média da urbanização do Brasil, no Brasil. Né? Que seria o que nessa representação? A soma, né? De todas as regiões dividido pelo total de observação. Exatamente. Interessante, né, Rogério? Exato. Não, porque a gente parou para explicar isso aqui, porque de repente pode causar uma confusão no aluno, né? Porque ali no meio pensa que está fazendo o comparativo. E não, ele está dando a primeira informação, Brasil. E aí depois discrimina as 5 regiões abaixo ali. Muito bem. É isso? Exatamente. Então, galerinha, olha só, fechamos essas informações do Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta aí com a nossa revisão. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. Tchau, até mais.